as forças radiantes. Boa noite a todos, aos internautas, todos aqui que estão aqui presentes. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, falando sobre as forças radiantes e como elas circulam no caso do parásito. Nós sabemos que o ser humano é constituído de alma, corpo físico, corpos sutis. Dentre os corpos sutis, o corpo mental, o corpo espiritual ou perispírito, que por sua vez é constituído de camadas, formando o corpo vital, corpo causal e o corpo astral. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. É praticamente a sede da alma, que está, segundo André Luiz, especialmente no livro Filho das Mortes, Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, o quarto ventrículo. No corpo mental originam-se os pensamentos, e ele não está contido no perispírito por uma razão muito simples, porque ele dá origem ao perispírito. Portanto, não pode estar contido dentro do perispírito. O corpo espiritual ou perispírito é o molde do corpo físico, como sabemos. É formado de uma túnica eletromagnética que, por sua vez, expressa uma matéria em outra faixa vibratória ainda desconhecida por nós aqui na Terra. Os mesmos elétrons e fótons que constituem a nossa vestimenta constituem também a vestimenta perispíritica. E nós temos que essa matéria da qual é constituído o perispírito, ela tem uma outra escala periódica de elementos. Nós aqui na Terra, para a matéria física, temos a escala de Mendeleev. Pois bem, para o perispírito existe também uma escala de elementos que a formam e que nós ainda desconhecemos. Ela subsiste o perispírito subsiste após a morte física com modificações. Existem transformações que se dão com a morte física. E o perispírito tem um peso específico. E é justamente esse peso específico que vai nos dar um posicionamento após a morte física. O perispírito é formado do centro de força, coronário, no mais alto, o cerebral, logo abaixo, o laríngeo, pescoço, o cardíaco, no peito, o esplênico, amarelo, o gástrico, logo abaixo, e o genésico, correspondendo ao sistema genésico nosso. Esta é a formação do perispírito. O que nós estamos dando hoje para vocês é uma revisão, a fim de que nós possamos compreender melhor como as forças espirituais
e perispiríticas circulam no caso do médium passista. É importante falar sobre o centro coronário. Estamos falando deste centro, do coronário. Ele funde a matéria mental, ele espalha sentimentos e ideias, ele fixa a responsabilidade do espírito com as suas ações aqui na existência física e no mundo espiritual. Ele tem reflexos nos órgãos a partir das energias que distribui, e esses efeitos podem ser bons ou maus, segundo a produção do espírito ou da alma. Vamos falar um pouco sobre o corpo vital ou duplo etérico. O corpo vital ou duplo etérico é a parte mais periférica do perispírito, e nele circulam as forças radiantes, que são as forças doadas pelos médiuns passistas. Está profundamente enraizado esse corpo vital no sistema hematopoético, no sangue, e desintegra-se com a morte física. Se quiserem saber mais sobre o princípio vital, eu recomendo vivamente que leiam o capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, onde vocês vão ter maiores informações sobre esse princípio. Falando sobre o corpo vital ou duplo etérico, ele também tem raízes profundas no chakra esplênico ou no centro de força esplênico. Voltemos um pouco. O centro esplênico. Então, que é um chakra bastante ligado ao sistema hematopoético, para a defesa e sustentação do organismo. Como também já vimos, o corpo vital ou duplo etérico é formado de fluido cósmico universal, que banha o universo inteiro. Nós inalamos o fluido cósmico através das narinas e também recebemos pela transformação dos alimentos dos quais nos nutrimos. Então, existe uma transformação do fluido cósmico universal dentro do nosso organismo, e ele recebe o nome de fluido magnético ou fluido vital, que é a mesma coisa do citoplasma, do ectoplasma, que nós conhecemos e que ora se apresenta como gasoso, ora como mais condensado, podemos tocar. O ectoplasma, por sua vez, está ligado aos genes da mitocôndria, como nós já vimos, para a sua produção. Bem, para o magnetizador de poder, não havia muita importância para ele os gestos dos médicos. Para ele, o essencial era a vontade de fazer o bem.
Isto coincide com o que Emmanuel nos traz no Consolador, na questão 99. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Nós vamos retomar isso quando falarmos sobre a maneira de dar passe, como transmitir o passe e quais as atitudes melhores que o passista deve tomar. Apenas estamos introduzindo isto, que é um ensinamento muito importante de Emmanuel, e depois vamos repetir. Ainda nos domínios da mediunidade, nós aprendemos que os gestos não importam, que o fluido é humano espiritual e que é a equipe espiritual quem canaliza o fluido magnético. Isso fica bem claro nesse livro. Como é que se doa? Nós também já vimos, né? O passe é humano e espiritual, os gestos não importam. E na nossa experiência aqui, no Grupo Espírita Caipachu, os gestos são muito simples. Em geral, são longitudinais, movimentos longitudinais a partir da cabeça. Bem, também vou recordar isto quando falarmos sobre a responsabilidade dos passistas. No entanto, já vou adiantando, está nos domínios da mediunidade, no capítulo 17. Somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Fica bem claro nesta passagem que o médium é um intermediário. A força vem do alto, vem da usina, e a usina é Deus. Bem, hoje o assunto é especificamente esse: como circulam as forças radiantes no passista ao iniciar o passe. Como é que se dá isto? Então, o fundamental é a adesão da vontade do passista. Tudo se inicia no corpo mental. Podemos levantar a mão para cima quanto nós quisermos, não é pela mão que vai vir. Não é. Tem gente que vai lá no Himalaia, buscando força. Bota para cima os braços e lá vamos nós. Mas não é aí que inicia, não é na mão. Inicia-se no corpo mental, na mente. Depois passa para o centro coronário. O centro coronário está onde? Em que corpo?
Em que corpo? Perispírito. E é o mais elevado deles, mais alto, no cucuruto da cabeça. E os outros centros estão ligados aí. Então, primeiro corpo mental, depois centro coronário, depois diencéfalo, aí já estamos falando de corpo físico. Diencéfalo, tálamo, citoplasma. É esse o caminho. E tudo através do sangue, das forças radiantes que estão no sangue. Bem, vamos ver o início. O fluido magnético circula primeiro na cabeça dos médiuns. Essa foi uma pergunta do Hilário para o Aulus. Por que tudo se inicia no cérebro do passista? Porque ele estava vendo, né? Então o Aulus respondeu o seguinte: não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Se o médium quer um tutor bom, evoluído, que tem vontade de ajudar o próximo, o que é que ele tem que fazer? Primeiramente, através do pensamento, ligar-se a ele. Ligar-se ao mesmo serviço. O serviço de caridade e amor ao próximo. Então, como as forças iniciam a sua circulação? Pela cabeça, pela mente. Por quê? Porque o pensamento é prioritário. É tudo. Está na base de tudo. Tenham sempre presente essa resposta do Aulus, que ela é fundamental. Né? É no capítulo 17, nos domínios da mediunidade. Bem, qual a orientação que o passista tem que ter? Primeiro, ele sabe que tem que aderir. A adesão da vontade do médium é fundamental para a aplicação do passe. Ele recebe um fluxo, adere ao serviço de doação. O pensamento dirige-se ao alvo. Que alvo? Que alvo? Alto, sou surda. Está recebendo, né? A direção do receptor. Aquele que vai receber. Então, é esse o caminho. A adesão da vontade do médium é fundamental para a aplicação do passe. Né? E ele vai aderir o quê? A vontade de quem o está dirigindo. Para que isso ocorra, ele tem que ter humildade. Que aquele que chega, pode deixar que eu faça o serviço, não faz coisa nenhuma, não é?
Não é mesmo? Então, ele tem que chegar e, com humildade, aceitar a orientação espiritual. Depois, ele recebe o influxo do seu benfeitor, adere ao serviço de doação, e o pensamento imediatamente dirige-se ao alvo, ao receptor. Então, o passista precisa consentir em ser intermediário. É fundamental. Vejam bem, o que Allan Kardec quis dizer com o que está aqui? Não preste atenção no título, porque houve um lapso e não é isso. Kardec diz o seguinte em A Gênese, no capítulo 14. Vejam a importância do que ele disse. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. O espírito não está lá estendendo a mão como nós estamos fazendo. Ele não precisa disso. Qual é a atitude do benfeitor? Manipular o fluido que está saindo com a mente e a vontade. É o pensamento dele que manipula. Ele não precisa estender a mão. Quem estende a mão é o passista. Porque aqui na Terra nós precisamos disso. Agora, como é que é essa manipulação? Assistiram Ghost? Quem é que explicou para o recém-desencarnado como é que ele tinha que fazer? Aquele do metrô. Ah, gravou bem. O do metrô explicou para ele: basta o pensamento, não precisa colocar a mão, né? Lembrem-se disso, porque pode parecer algo muito simplório, mas não é. E o espírito comanda tudo pelo pensamento e a vontade. Ele não estende a mão. Bem, então, o corpo mental produz os pensamentos de adesão. Por isso que o início é pelo corpo mental. Em seguida, o centro coronário. Onde está o centro coronário? No cucuruto da cabeça, e pertence ao corpo físico? Não. Ao perispírito. Centro coronário recolhe os pensamentos. E em seguida, todos os outros centros perispiríticos passam a funcionar sob a orientação do coronário. É ele que comanda. Todo o corpo do médium está preparado para ceder. Compreenderam? Em seguida, dá-se a ligação centro coronário diencéfalo. O que quer dizer? Glândula pineal e tal. Entendido? Então, vejam bem, eu fui colocando a
assim, um em seguida do outro, mas isso aí é quase instantâneo, certo? É apenas para dar didaticamente uma noção de como percorre o fluido. Anotem as dúvidas que a gente vai procurar tirar, né? Então, corpo mental é o primeiro. Esse corpo mental está em conexão com o centro perispirítico mais importante, o centro coronário. Por sua vez, todos os centros perispiríticos estão ligados ao coronário. O coronário passa para o diencéfalo. A pineal está no diencéfalo. O tálamo está no diencéfalo. Então, há uma corrente natural que se forma. E como se dá a integração com a célula? Porque nós estamos falando ainda de sistema nervoso central. Mas como se dá a integração com a célula, né? A mente transmite aos elementos albuminoides do citoplasma as ordens. Então, a ordem que chega à pineal, ao tálamo, passa para as células. Esses elementos albuminoides do citoplasma são chamados por André Luiz de bióforos. Eles levam a vida. E entre os bióforos nós temos as mitocôndrias, o aparelho de Golgi, o centríolo, etc. São elementos muito importantes de ligação entre o corpo físico e o corpo perispirítico. Porque o que eu estou falando aqui para vocês, né, é algo assim esquemático. Nós precisaríamos ter alguém com bastante técnica para poder fazer vibrar o cérebro em todas as dimensões. Isso eu não tenho. Eu não sei fazer. Precisaríamos ter alguém com perícia para fazer pelo menos a simulação. Eu não tenho capacidade para isso, né? Então, dentro da célula existem as energias físio-psicossomáticas, segundo André Luiz. Psicossomáticas indicando a atuação do perispírito dentro da célula. Isso também eu não sei como mostrar para vocês. Eu só sei dizer que existem os bióforos, que são elementos que traduzem o que a alma quer dizer. E essa tradução se faz através de elementos perispiríticos e orgânicos. Mas chega a ordem dentro do citoplasma. Do corpo mental às células, tudo é exteriorização da vontade do espírito. Então, desde o corpo mental até as células mais remotas, tudo se combina, se harmoniza para difundir o que o espírito quer, a ordem do espírito. Nós deveríamos falar mais alma, porque é o espírito encarnado que estamos falando aqui, né? A alma transmite os estados felizes ou infelizes a todas as células, porque ela tem mecanismos para isso. E o passista transmite para todo o seu corpo a vontade de ajudar e de exteriorizar o fluido magnético para ajudar. Ele tem capacidade porque somos seres humanos. Então,
o ectoplasma versus duração da existência física, nós já vimos isso, voltamos apenas para lembrar que a produção é determinada geneticamente, que os genes das mitocôndrias têm muito a ver com essa produção e que há a possibilidade de você encurtar ou prolongar a vida. Tudo vai depender de como nós agimos aqui na matéria. O perispírito está fortemente radicado no sangue. São palavras de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. E no sangue ele circula mais como o ectoplasma gasoso. A gente não consegue ver. Bem, o fluido magnético atua particularmente nas células do sangue. Ele tem grande mobilidade e ele fabrica recursos imunológicos. Segundo o mesmo capítulo de Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. Então, é fácil compreender que o fluido magnético, ele fabrica recursos imunológicos, recursos de defesa. Ou então ele atua na redução ou extinção de problemas patológicos. Por quê? Porque aumenta a capacidade do sistema de defesa, do sistema imunológico. E nós estamos dizendo isso por quê? Porque ao atuar na mobilização desse fluido magnético, o médium passista está promovendo também um movimento maior da sua própria defesa. Segundo a orientação do capítulo 22. Bem, alguém perguntou para o André Luiz se era possível um médium fortalecer alguém que não tem vontade própria, que tem vontade enfraquecida, que não consegue superar as dificuldades. E a resposta é maravilhosa. Então ele diz: a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outra. Nós temos essa capacidade. Daí a transfusão de energia magnética, tão importante para o ser humano. Nós temos capacidade de soerguer o outro. Por quê? Por nossa vontade, que está fortalecida no bem, nós somos capazes de soerguer aquele que está deprimido na sua vontade íntima de se soerguer. Nós temos essa capacidade. Então, com isso, o indivíduo pode recompor o seu equilíbrio. Por isso que é tão importante o passe, entre outras coisas. Hoje nós não tivemos a pretensão de trazer aqui as questões relativas às atitudes do passista, nós vamos ver mais adiante,
e nem mesmo estudar a transmissão do passe, que vamos deixar para proximamente. Apenas estamos falando sobre a circulação das energias radiantes no médium passista. Como é que se dá e por que ele fortalece a vontade do outro. Isso é importante guardar. E lembrar a vocês, já mostrei também de outra vez, o que Jesus nos disse em Marcos 16, 17 e 20. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, pegarão em serpentes, e se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E depois de lhes ter assim falado, o Senhor Jesus ascendeu ao céu, onde sentou-se à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra pelos milagres que a acompanhavam. Lembrando esses dizeres do Cristo, porque nunca é demais repetir que somente o Espiritismo segue as recomendações de Jesus, expelindo os demônios com as sessões de desobsessão. Por isso somos tão criticados. E auxiliando os enfermos através dos passes na casa espírita. O Espiritismo não pode, de maneira alguma, esquecer esse compromisso. Porque esse é o compromisso de quem deseja seguir Jesus. Discípulos não somos ainda. Não temos características disso. Mas já somos seguidores. O que nos faz, né, repetir e lembrar sempre que é preciso seguir o que ele nos ensinou. Aquilo que ele nos deixou como básico para quem quisesse seguir as suas lições. E o básico, segundo ele, era justamente tratar de quem está obsidiado, desesperado e principalmente doente. É essa a nossa função fundamental. E o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, não pode esquecer os compromissos que tem com o cristianismo primitivo, com as lições do Mestre. Nós terminamos aqui e nos colocamos à disposição para responder alguma pergunta. Sim?